A chuva caía como lâminas sobre as ruas empedradas do Bairro Alto, transformando as ladeiras de Lisboa num rio de água gelada. Pedro correria para casa depois de mais um turno exaustivo no café, o guarda-chuva virado do avesso pelo vento, quando ouviu o choro. Não era o choro comum de criança perdida, era um soluço duplo, sincronizado, como se duas almas sofressem exatamente o mesmo sofrimento. Ele parou debaixo do toldo de uma livraria fechada e viu-os, dois adolescentes encolhidos contra a porta, completamente encharcados, agarrados um ao outro como se o mundo inteiro os quisesse separar. Eram gêmeos idênticos, rapaz e rapariga, talvez 16 anos, rostos pálidos, olhos grandes e escuros que pareciam engolir a pouca luz dos candeeiros. A rapariga tremia tanto que os dentes batiam, o rapaz tentava protegê-la com o próprio corpo magro. Pedro sentiu algo estalar dentro do peito. Ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem já não acredita que alguém vá ajudar. Ele próprio o usara aos 17 anos, quando contara aos pais que era gay e eles o tinham posto na rua com uma mala e não voltes. 20 anos depois, ainda doía. Sem pensar duas vezes, aproximou-se devagar. "Estão bem?" perguntou, voz baixa para não os assustar. Os dois ergueram a cabeça ao mesmo tempo. O rapaz apertou a irmã contra si, defensivo. A rapariga apenas olhou, os olhos cheios de lágrimas que se misturavam com a chuva. "Não temos para onde ir", disse ela por fim, voz tão frágil que parecia poder partir-se. "A nossa mãe desapareceu. Deve-nos ter abandonado." Pedro engoliu em seco. Olhou para os dois sacos de plástico ao lado deles, tudo o que possuíam, aparentemente. Sentiu uma raiva surda contra o mundo e, ao mesmo tempo, uma ternura absurda que nunca esperara sentir. "Venham comigo", disse, sem saber bem de onde vinha aquela coragem. "Pelo menos para secar e comer qualquer coisa quente." Os gêmeos trocaram um olhar longo. Depois, o rapaz assentiu, devagar. "Chamámo-nos Tomás e Sofia", disseram quase em uníssono enquanto subiam as escadas estreitas até ao pequeno apartamento de Pedro no Príncipe Real. Ele ouviu a história em fragmentos: mãe alcoólica, pai desconhecido, meses de serviços sociais que nada resolviam, até que um dia a mãe simplesmente não voltara. Tinham fugido do lar temporário porque lá tratavam-nos como números. Pedro serviu-lhes sopa quente, deu toalhas, roupas velhas dele que serviam mais ou menos. Enquanto comiam em silêncio à mesa pequena da cozinha, ele observava-os. Eram lindos, de uma beleza frágil, quase translúcida. Mas o que mais o impressionou foi a forma como se protegiam mutuamente, Tomás sempre um passo à frente de Sofia, Sofia sempre com a mão no braço do irmão como âncora. Naquela noite, Pedro deitou-os no sofá-cama da sala, ele próprio dormindo no chão com um cobertor. Não dormiu. Ficou a ouvir a respiração dos dois, pensando no quanto a vida era injusta. Ele, que sempre sonhara com uma família mas desistira depois de tantos relacionamentos falhados e da solidão que se instalara como hóspede permanente, agora tinha dois adolescentes desconhecidos a dormir em sua casa. "Que loucura é esta, Pedro?", perguntava-se a si mesmo no escuro. "Vais entregá-los amanhã aos serviços sociais e pronto." Mas quando amanheceu e viu Sofia enrolada como um gato no cobertor e Tomás sentado à janela olhando a cidade com uma expressão tão adulta e cansada, algo dentro dele recusou-se a fazer a chamada. Passaram-se dias. Depois semanas. Pedro inventava desculpas para si mesmo, só até encontrarem uma solução melhor, só até a mãe aparecer. Comprou roupas novas, matriculou-os na escola próxima, ensinou-os a fazer bacalhau à Brás. Os gêmeos começaram a sorrir, sorrisos tímidos, mas reais. Tomás era mais reservado, observador. Sofia mais aberta, tagarela. Contavam-lhe histórias da infância difícil no Alentejo, das promessas quebradas da mãe, do bullying na escola por serem os filhos da bêbada. Pedro ouvia, o coração apertado. Uma noite, Sofia perguntou de repente: "Pedro, tu és gay, não és?" Ele congelou com a colher a meio caminho da boca. Nunca lhes escondiera, tinha fotografias antigas com ex-namorados na estante, mas ninguém falara no assunto. "Sou", respondeu com calma, preparando-se para o pior. Sofia sorriu, um sorriso doce. "A mãe dizia que gente assim era pecado. Mas tu és a pessoa mais boa que conhecemos." Tomás, do outro lado da mesa, assentiu sem palavras, os olhos baixos. Pedro sentiu os olhos marejarem. Naquele momento,
soube que já não os deixaria ir. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Cerca de 2 meses depois, bateram à porta. Era uma assistente social acompanhada por 2 polícias. A mãe dos gêmeos fora encontrada, detida por furto, drogada, e agora reclamava os filhos de volta. Pedro abriu a porta e sentiu o chão sumir-se-lhe debaixo dos pés. A assistente social, uma mulher de meia-idade com ar cansado, apresentou-se como Dona Carla. Explicou que a mãe, Margarida, tinha direito legal à guarda desde que cumprisse certas condições impostas pelo Tribunal de Menores. Os jovens não podem ficar aqui indefinidamente sem autorização, disse, olhando em volta do pequeno apartamento com uma mistura de pena e desconfiança. Tomás e Sofia estavam atrás de Pedro, pálidos como fantasmas. Ele é a única pessoa que cuidou de nós, disse Tomás, voz firme apesar do tremor. A nossa mãe abandonou-nos. Dona Carla suspirou. Sei que é complicado. Mas a lei é clara. A não ser que o Sr. Pedro queira requerer guarda temporária, o que implica um processo longo e avaliação psicológica. Pedro sentiu o coração bater descompassado. Guarda temporária. Ele, um homem solteiro, gay, com um emprego modesto de empregado de café. Em Portugal, as coisas tinham melhorado muito desde o casamento igualitário, mas a adoção por casais do mesmo sexo ainda era recente, e por solteiros quase impossível. Ainda assim, respondeu sem hesitar. Quero requerer a guarda. Os gêmeos olharam para ele com uma mistura de espanto e esperança que lhe partiu a alma. Nos dias seguintes, a casa virou campo de batalha burocrático. Pedro contratou uma advogada recomendada por uma associação LGBT, Doutora Inês, uma mulher enérgica de 40 e poucos anos que já lutara por várias famílias arco-íris. Ela avisou. Vai ser difícil. Vão investigar tudo, a tua orientação sexual, a tua estabilidade financeira, o teu passado. E a mãe biológica ainda tem direitos. Pedro passou noites em claro, preenchendo formulários, juntando comprovativos de rendimento, pedindo testemunhos a colegas e vizinhos. Os gêmeos ajudavam como podiam, Sofia escrevia cartas comoventes sobre como se sentia segura pela primeira vez, Tomás acompanhava Pedro a todas as reuniões. Uma tarde, enquanto esperavam na sala de audiências do Tribunal de Família de Lisboa, Sofia segurou-lhe a mão. Se perdermos, promete que não nos esqueces. Pedro apertou-lhe os dedos. Nunca. Mesmo que a lei nos separe, eu vou lutar até ao fim. Mas o pior ainda estava para vir. Numa das sessões de avaliação psicológica, o psicólogo designado pelo tribunal, um homem mais velho, de ar conservador, perguntou diretamente a Pedro. Como homem homossexual solteiro, acha realmente apropriado criar 2 adolescentes do sexo oposto? Não teme que a sua orientação influencie o desenvolvimento deles? Pedro sentiu a raiva subir, mas controlou-se. A minha orientação sexual não define a minha capacidade de amar e proteger. Eu ofereço-lhes estabilidade, carinho, respeito, coisas que nunca tiveram. Isso é o que importa. O psicólogo anotou qualquer coisa, expressão indecifrável. À noite, sozinho no quarto, Pedro chorou em silêncio. E se não for suficiente? E se me tirarem o único sentido que a vida me deu nos últimos meses? Entretanto, a mãe dos gêmeos, Margarida, apareceu numa audiência. Estava mais magra, olhos fundos, mas tentou desempenhar o papel de mãe arrependida. Eu errei, senhor juiz. Mas são os meus filhos. Sangue do meu sangue. Olhou para Tomás e Sofia com lágrimas teatrais. Sofia virou o rosto. Tomás fitou-a com ódio puro. Pedro viu os gêmeos tremerem. Na pausa, abraçou-os forte no corredor. Vocês não são obrigados a voltar para ela. Digam a verdade ao juiz. A audiência final foi marcada para daí a 3 semanas. A tensão era insuportável. Uma noite, Tomás bateu à porta do quarto de Pedro. Entrou, sentou-se na beira da cama. Posso falar contigo? Claro. Tomás respirou fundo. Eu acho que também sou gay. Pedro sentiu o ar fugir-lhe dos pulmões. Olhou para o rapaz, quase homem, com os olhos cheios de medo e vergonha. Desde quando sabes? Desde sempre. Mas tinha medo de dizer.
Na escola gozavam comigo por ser sensível. A mãe dizia que era coisa de maricas. A voz falhou-lhe. Mas contigo sinto que posso ser eu mesmo. Pedro abraçou-o, forte, como se pudesse proteger o mundo inteiro de entrar. Estás em casa, Tomás. Aqui ninguém te vai julgar. Nunca. Naquela noite, Pedro percebeu que já não era apenas protetor. Era família. Ia lutar até ao último fôlego. Os dias que antecederam a audiência final foram um inferno de ansiedade. Pedro mal dormia, perdia peso, tinha ataques de pânico silenciosos no duche. Imaginava os gêmeos arrancados dali, devolvidos a uma mãe que os destruiria de novo. Imaginava Tomás escondendo quem era para sobreviver. Imaginava Sofia voltando a ter pesadelos todas as noites. A doutora Inês trouxe uma surpresa, testemunhas de caráter. O dono do café onde Pedro trabalhava há 15 anos, vizinhos, até um antigo namorado que, apesar da separação amigável, veio depor que Pedro era o homem mais responsável e carinhoso que conhecera. Mas o golpe veio de onde menos esperavam. 2 dias antes da audiência, Margarida apresentou uma carta, supostamente escrita pelos gêmeos, dizendo que queriam voltar para ela. A letra era falsificada, óbvio para quem conhecia a caligrafia de Sofia, mas o tribunal exigiu o esclarecimento. Sofia chorou desesperada. Ela obrigou-nos a escrever uma parecida no lar. Copiou. Tomás estava furioso. Vou contar tudo ao juiz. Tudo o que ela nos fez. Pedro segurou-os. Vão acreditar em vocês. Têm de acreditar. Na véspera da audiência, Pedro levou-os a caminhar junto ao Tejo. O sol de inverno era pálido mas bonito. Sentaram-se num banco em Belém, com os pastéis de Belém quentes nas mãos. Seja qual for o resultado amanhã, disse Pedro, voz embargada, saibam que vos amo. Como se fossem meus filhos desde sempre. Sofia encostou a cabeça no ombro dele. Tu já és o nosso pai, Pedro. Só falta o papel dizer. Tomás assentiu, olhos vermelhos. No tribunal, no dia marcado, a sala estava cheia. Margarida chegou acompanhada por um advogado novo, de ar agressivo. O juiz, uma mulher de 60 anos com expressão séria mas justa, pediu silêncio. Primeiro falaram os psicólogos. O conservador repetiu as reservas sobre a orientação sexual de Pedro. A psicóloga designada para avaliar os gêmeos, porém, foi taxativa. As crianças apresentam sinais claros de vinculação segura ao Sr. Pedro Almeida. Apresentam ansiedade severa à mera menção de regresso à progenitora. Recomendo veementemente a manutenção da situação atual. Depois veio o turno dos gêmeos. Sofia falou primeiro, voz trêmula mas firme. Contou o abandono, os dias sem comida, os insultos, o medo constante. Tomás foi mais direto. A minha mãe nunca nos quis. Só quer agora para receber o abono. O Pedro salvou-nos. É a única pessoa que nos ama de verdade. O advogado de Margarida tentou descredibilizá-los, insinuando influência de Pedro. Tomás perdeu a paciência. Influência. Ele nunca nos obrigou a nada. Foi a primeira pessoa que nos perguntou o que sentíamos. O juiz pediu calma. Finalmente, Pedro levantou-se, pernas trêmulas. Senhor juíza, eu não planeei isto. Encontrei 2 jovens abandonados na chuva e não consegui virar-lhes as costas. Nos últimos meses, aprendi o que é amar incondicionalmente. Não peço que me vejam como herói. Peço apenas que vejam o que eles precisam, um lar seguro, onde possam ser quem são sem medo. Eu posso dar-lhes isso. Fez silêncio. Margarida tentou um último teatro de lágrimas, mas o juiz cortou-a. Tenho aqui elementos suficientes. Todos prenderam a respiração. A guarda temporária é concedida ao Sr. Pedro Almeida até nova avaliação. A progenitora terá visitas supervisionadas, condicionadas a tratamento de dependência comprovado. Os gêmeos gritaram de alegria. Pedro chorou abertamente, abraçando-os ali mesmo na sala. Mas o juiz ainda não terminara. E, atendendo ao vínculo afetivo demonstrado, autorizo desde já o processo de guarda definitiva, com possibilidade de adoção futura se assim todas as partes desejarem. Pedro não acreditava no que ouvia.
Fora da sala, no corredor, Sofia e Tomás abraçaram-no tão forte que quase o sufocaram. Papá, disse Sofia baixinho, experimentando a palavra. Papá, repetiu Tomás, voz rouca de emoção. Pedro sentiu o coração explodir. Naquele momento, toda a dor do passado, toda a solidão, valeu a pena. A vida depois do tribunal mudou, mas não se tornou conto de fadas de um dia para o outro. Havia papelada infinita, sessões de terapia familiar obrigatórias, visitas supervisionadas com Margarida que deixavam os gêmeos exaustos emocionalmente. Pedro pediu redução de horário no café para estar mais presente. Os gêmeos voltaram à escola, agora com acompanhamento psicológico. Tomás começou a sair-se melhor nas notas, Sofia entrou para o coro da escola e descobriu uma voz linda. Uma noite, meses depois, Pedro encontrou Tomás no quarto a chorar em silêncio. Que se passa, filho? Tomás hesitou. Gosto de um rapaz da escola. O Miguel. Mas tenho medo de contar a alguém. Pedro sentou-se ao lado dele. Queres contar-lhe? Quero. Mas e se ele me rejeitar? E se os outros souberem? Pedro abraçou-o. Eu sei exatamente como te sentes. Tive medo a vida toda. Mas sabes uma coisa? O amor verdadeiro começa quando temos coragem de ser quem somos. Eu vou estar aqui, aconteça o que acontecer. Semanas depois, Tomás contou a Miguel. O rapaz, surpreendentemente, correspondeu. O primeiro namoro adolescente, cheio de mãos dadas escondidas e olhares cúmplices na escola. Pedro foi o primeiro a saber e chorou de felicidade no duche para ninguém ouvir. Sofia, por sua vez, começou a questionar-se também. Numa conversa franca com Pedro, confessou atração por raparigas. É normal? Perguntou, nervosa. É quem tu és, respondeu Pedro. E és perfeita assim. A família que se formara na adversidade crescia em confiança e amor. Mas o passado não desaparece tão facilmente. Um ano depois da audiência, Margarida reapareceu limpa há meses, com emprego estável, pedindo revisão da guarda. O medo voltou como um fantasma. Pedro e os gêmeos, agora com 17 anos, prepararam-se para nova batalha. Desta vez, porém, tinham algo que antes não tinham, provas concretas de uma família funcional, relatórios escolares excelentes, testemunhos de professores, amigos, até do psicólogo antes cético que agora elogiava a extraordinária resiliência da família Almeida. Na nova audiência, Margarida falou com sinceridade. Admitiu os erros, o vício, o abandono. Pediu perdão. Mas também pediu partilha de guarda. Os gêmeos, agora maiores de idade para serem ouvidos com mais peso, falaram. Sofia, respeito que estejas melhor, mãe. Mas o nosso lar é com o Pedro. Ele é o nosso pai em tudo o que importa. Tomás, podemos ter contacto contigo, se quiseres. Mas não vamos deixar a única família verdadeira que temos. O juiz, a mesma mulher de antes, sorriu pela primeira vez. Considerando o desejo expresso pelos jovens e a estabilidade demonstrada, mantenho a guarda definitiva com o Sr. Pedro Almeida. Autorizo visitas não supervisionadas com a progenitora, se todas as partes concordarem. Margarida chorou, mas desta vez eram lágrimas de alívio misturado com tristeza. Aceitou. Começaram visitas cautelosas aos domingos, cafés tímidos, conversas curtas que, com o tempo, se tornaram mais naturais. 2 anos voaram. Tomás e Sofia fizeram 18 anos. Pedro organizou uma festa pequena no apartamento, agora maior, mudara-se para um T3 no Campo Pequeno com a ajuda de um empréstimo e aumento de ordenado, virá ser gerente do café. Os gêmeos convidaram amigos da escola, Miguel, agora namorado oficial de Tomás, e até Margarida veio, trazendo um bolo caseiro. A atmosfera era de cura lenta, mas real. Na varanda, ao fim da noite, Pedro, Tomás e Sofia olharam a cidade iluminada. Conseguimos, disse Sofia, voz embargada. Conseguimos, repetiu Tomás. Pedro abraçou-os. Vocês salvaram-me tanto quanto eu vos salvei. No verão seguinte, Tomás e Miguel decidiram ir para Coimbra juntos estudar. Sofia escolheu Belas Artes em Lisboa e ficou em casa com Pedro. A separação foi agridoce. Tomás chorou ao fazer a mala. Pedro também.
Vais visitar-nos sempre, papá? Perguntou, usando a palavra que agora era natural. Sempre, prometeu Pedro. A vida seguiu. Pedro começou a namorar novamente, um professor chamado Rui, homem calmo e divertido que os gêmeos aprovaram de imediato. Pela primeira vez em anos, Pedro permitiu-se sonhar com o futuro a 2, agora a 4, a 5. Mas o maior golpe de teatro do destino ainda estava guardado. Numa tarde de outono, Pedro recebeu uma carta do tribunal. Era um processo antigo, reaberto por iniciativa dos gêmeos. Tomás e Sofia, agora maiores de idade, tinham requerido formalmente a adoção por Pedro. Queriam mudar legalmente o apelido para Almeida, queriam que ele fosse, em todos os documentos, o pai deles. Pedro leu a carta 3 vezes, chorando tanto que mal via as letras. Na audiência final, desta vez sem tensão, apenas emoção, o juiz perguntou aos gêmeos: confirmam que desejam ser adotados pelo Sr. Pedro Almeida, renunciando ao apelido materno? Os dois, lado a lado, de mãos dadas com Pedro, responderam em uníssono: sim, Sr. Juiz. Ele é o nosso pai. O juiz sorriu abertamente. Concedido. A partir deste momento, Tomás Almeida e Sofia Almeida são legalmente filhos de Pedro Almeida. Na sala, Margarida, presente como testemunha, aplaudiu com lágrimas nos olhos. Não havia rancor. Apenas aceitação. Fora do tribunal, sob o sol dourado de Lisboa, os três abraçaram-se longamente. Anos mais tarde, Pedro, já com cabelos grisalhos precoces, olhava orgulhoso para a fotografia na parede, ele no meio, Tomás licenciado em arquitetura ao lado de Miguel, agora marido, Sofia com o seu primeiro prémio de ilustração nas mãos, Rui ao lado com um sorriso tranquilo. A chuva daquela noite no bairro Alto parecia pertencer a outra vida. Pedro escrevia agora um blog anónimo chamado Um Pai Inesperado, contando a história, sem nomes reais, para ajudar outras famílias arco-íris. Recebia mensagens de jovens LGBT, de pais adotivos, de adolescentes abandonados. Respondia a todas, uma a uma. Num domingo, toda a família reuniu-se para almoço. Margarida também veio, agora avó postiça, limpa há anos, com uma vida simples mas digna. Conversavam sobre tudo, riam, lembravam sem dor. No fim da tarde, Pedro e os filhos, agora adultos, foram caminhar junto ao Tejo, como faziam desde sempre. Tomás parou, olhou para Pedro. Sabes, papá, se não tivesses parado naquela noite de chuva, não sei onde estaríamos. Sofia completou. Salvaste-nos. Mas nós também te salvamos. Pedro sorriu, olhos úmidos. A família não é só sangue. É quem escolhe ficar quando o mundo vira as costas. E assim, debaixo do céu limpo de Lisboa, 3 corações que o destino juntara na tempestade caminhavam juntos, finalmente em paz, finalmente inteiros. A chuva trouxera o abandono. Trouxera também o amor mais profundo que qualquer um deles poderia imaginar. E esse amor, contra todas as probabilidades, venceu.